Boa tarde, que Deus te abençoe, enche sua vida de alegria, que você venha descobrir que o que Deus mais quer na vida é te fazer feliz, que você seja uma pessoa realizada, plenamente feliz, sabe? Assim, o tempo todo feliz, mesmo na dificuldade, mesmo na tristeza, mesmo no desespero. Ajudando como ser feliz quando você está triste? É você entender que aquilo é uma fase que vai passar. Como ser feliz na morte? É você entender que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e que Ele criou tudo e todos e que está na mão dele, deixar viver ou não deixar viver. E se Ele não deixou, Ele tem um propósito, e se Ele deixou, Ele tem um propósito dobrado. Tá bom? Mas que você venha entender que o amor de Deus não está ligado ao que Ele faz por você, não está ligado ao que você quer que Ele faça, ao que Ele não fez, mas sim quem Ele é. Tá bom? E a gente hoje vai estar falando sobre pecado, sobre o arrependimento, o que significa arrepender-se do pecado, o porquê precisamos do perdão de Deus e por que tantas vezes a gente fica triste depois de pecar. A gente não foi criado para o pecado. É por isso que o pecado te constrange. A gente não foi criado para mentir. É por isso que a mentira, você precisa, para falar a verdade, você fala com tranquilidade. Quando você está falando uma verdade, você tem uma certeza, você conversa, você não precisa ficar pensando muito nas palavras. Quando você está falando uma mentira, você tem que fazer um bug no seu cérebro. É como se você estivesse fazendo ele fazer algo que ele não foi feito para aquilo. Você tem que, sempre que fala que tem mesmo as pessoas mais experientes têm que parar para contar uma mentira, elas têm que enganar o cérebro, porque a função do cérebro, a função da sua mente, Cristo criou ela para falar a verdade, para falar palavras de conforto e alegria. Quando você vai ofender alguém, é o normal que aquela culpa das suas palavras te machucam, te firam também. Você, às vezes, na hora do nervoso, você fala coisas que na mesma hora o seu coração te dá o sinal de que você pegou pesado. É porque você não foi criado para isso. Quando você faz o que é certo, você fica em paz. Você fica descansado, você fica tranquilo, porque você está sendo bonificado por você mesmo, a sua mente, a sua consciência, o seu caráter te bonifica, você fica em um estado de graça quando você está caminhando em direção certa, não está ofendendo ninguém, não está machucando ninguém, não está pisando em ninguém, você está conquistando a sua vida, as suas coisas sem precisar machucar o outro. Falando em pecado, a gente não pode esquecer que Cristo morreu por nós numa cruz, Ele se deu pelos nossos pecados, porque sabendo Ele que a gente pecaria, que a gente não conseguiria ficar sem pecar, Ele veio para que a gente soubesse que apesar de tudo, quando você peca, você se arrepende, você vai chegar a Ele, você vai pedir perdão, Ele vai te perdoar se for um perdão sincero. E como eu sei que é sincero? Quando eu sei que eu errei, quando eu sei que eu não consigo melhorar sozinha e quando eu me arrependi do que eu fiz. Quando o que eu fiz, eu desejo mudança. Se você arrependeu e voltou a fazer, se você planejou fazer de novo, já não é arrependimento, isso aí é só remorso. E remorso Judas teve depois de ter entregado Jesus, mas isso não muda o fato de que ele entregou. E ele, ao invés de correr para os pés de Cristo, ele não conhecendo Cristo, porque ele teve 3 anos com Jesus, ele não conseguiu conhecer Jesus. Então, porque ele não tinha o coração aberto para Deus, ele não tinha o coração aberto para a cura, ele só queria os benefícios de andar com Jesus, ele queria ser popular, ele queria ter dinheiro, ele queria andar com, entendeu? Ele não se entregou, ele não se abriu. Então, o remorso ele não transforma, ele gera uma culpa, mas ele não transforma. O pecado sim, o pecado ele transforma. Se você se arrepender, o pecado ele pode transformar numa pessoa má, cada dia mais envolvida com o próprio pecado, entregando a sua carne cada dia mais, sendo mais carnal, ou você pode simplesmente se arrepender e em busca de Deus deixar a vida mais espiritualizada. O que seria isso? É você entender que você precisa de Deus e que tudo vai ser transformado na sua vida a partir do momento que você aceitar que o perdão de Deus cura a sua vida, cura a sua alma e você consegue andar e vencer qualquer tipo de pecado que você esteja cometendo. Seja ele lasciva, seja ele pecado de ódio, seja ele
todos eles, fornicação, adultério, assassinato, seja os pecados que vai contra os 10 mandamentos ou não, lembrando que todo pecado é perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso a gente vai deixar esse assunto para o próximo vídeo, porque ele é muito extenso, ele é um assunto demasiado difícil, mas então a gente vai voltar para o nosso propósito, que é falar sobre o pecado, o perdão, a cura e o que o pecado causa em nós. O pecado, ele nos fere, ele nos escraviza, ele nos transforma em pessoas que não somos. O pecado, ele é tão nocivo que ele te prende porque você pensa assim, que você está afastado de Jesus, do amor de Deus quando você peca, que Deus vai te amar menos quando você peca. Não, Ele nunca vai te amar menos, porque Deus, ele não sente amor, Ele é amor, Ele não pode ir contra o caráter dele. Deus, ele não sente amor igual. Eu sinto amor pelos meus filhos, eu sinto amor pela minha mãe, e dependendo do que a minha mãe faça ou não faça, eu posso amar ela mais ou menos. Os meus filhos da mesma forma, eu posso amar meu filho mais ou menos. Aí as pessoas falam assim, Jordana, isso eu como mãe, Deus que me livre e guarde, supondo que seus filhos cresçam, não virem uma pessoa de bem, que Deus te livre disso, que seja um filho de bênçãos e glória na sua vida, mas vamos supor que tudo dê assim de uma forma difícil, ele vira um bandido, ele vem matar alguém, ele vem te bater, ele vem te espancar, você não vai amar da mesma forma, você nunca vai conseguir amar da mesma forma que você amou quando ele era bebezinho inocente, que você carregou, que você sentia que podia proteger ele do mundo, porque você é uma pessoa, você é carnal, você vai dar o que você receber. Um filho que espanca a própria mãe não pode exigir que a mãe o ame. Ela vai gostar dele porque ela é mãe dele, mas não quer dizer que ela vai amar ele para o resto da vida, independente do que ele faça, porque o nosso amor é incondicional, porque a gente não pede nada para amar. Tipo assim, meu filho não precisa de fazer nada para mim para me amar, eu amo meu filho, ponto final. Mas se ele fizer algo contra mim, aí vai ser diferente. Quantos pais matam os filhos? Quantos filhos matam a mãe? Filhos que um dia falaram que amam, filhos que um dia tiveram ciúme de padrastos, filhos que amavam a sua mãe, que conheceram o amor, mas foram dominados pelo pecado. Eles deixaram tanto a carne tomar conta que eles foram dominados por aquilo. Então Satanás acabou usando a vida daquelas pessoas. Assim você pode ver uma pessoa que estrupa um bebê, que na sua lógica humana você fala, mas que isso não é um ser humano, isso é um bicho. Aquele episódio que aquele homem colocou fogo nas crianças, que ele tinha com certeza um problema mental, que muitas vezes é sim obsessão demoníaca, porque você há de convir que uma doença que ninguém cura, que dá um tratamento, que é dopar a própria mente, que vem às vezes de um trauma, vem às vezes da cabeça mesmo, que não funciona direito, as doenças psíquicas. São obsessões demoníacas em todos os casos? Não, mas em alguns casos são sim. E dá uma coisa assim que você dá um aperto no peito de você pensar que uma pessoa tem coragem de machucar um bebê, uma criança, uma mãe, vira um monstro de tal forma. Eu acho que o afastamento de Deus, a brecha que a pessoa dá para Satanás na vida dela, faz ela ficar cauterizada ao ponto dela não sentir mais piedade do outro. O ódio faz isso quando alguém vê tipo uma traição. A pessoa ela fica tão afastada do amor, ela fica tão afastada da caridade, que ela é capaz de matar a sangue frio pelo fato dela achar que a traição é mais importante que a própria vida da outra pessoa, que o erro da pessoa ela tem que ser assassinada porque ela cometeu um erro, entendeu? Isso são todos assuntos para outro vídeo, mas tudo assim nesse contexto do que o pecado pode fazer com a sua vida, do que a falta de Deus pode fazer no seu coração. E por que eu alerto isso? Porque pode acontecer de você pecar, pode acontecer, a gente peca todos os dias, não tem um ser humano que não peque todos os dias, todos os santos dias, mas tem aquele pecado que você mira e erra de propósito, tem aquele pecado que você faz sem a consciência. Não existe pessoa que não peque. Pensamentos pecaminosos, tentações, não existe essa pessoa. Então, a única pessoa que veio no mundo que não teve pecado, que foi totalmente perfeito, foi Cristo. Então, tenha consciência disso.
a gente vai para a palavra, eu vou ler uns versículos bíblicos falando para você sobre o pecado e sobre a cura do pecado e sobre a alegria de ser perdoado. Então, você vai abrir a sua Bíblia. Eu estou abrindo no telefone porque eu esqueci a minha Bíblia em casa hoje. Eu estou no trabalho, na minha horinha de almoço, e a gente está aqui conversando. Então, assim, ó, eu digo para você abrir tua palavra. Eu estava vendo o versículo errado. Aqui, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Atos dos Apóstolos 13:19. E depois, Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32, diz assim: Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Daí eu te pergunto, quem é justo? Quem é bom? Quem aqui na terra fala assim, eu sou justo, eu sou bom? Ninguém, ou seja, Deus veio para todos nós. Mas naquele momento era necessário que ele explicasse para os bons, para os justos, que eles falavam que Jesus se misturava com os pecadores, com as prostitutas. E realmente são essas pessoas afastadas de Deus, essas pessoas que elas se escondem da presença de Deus pelos seus atos, que mais precisam ser expostas à palavra urgentemente, para que elas tenham a chance de se arrepender, para que elas entendam que se elas se arrepender, independente do que elas tenham feito no passado, Deus vai dar a graça, o perdão para elas. Mas o que é o arrependimento? É a certeza de que eu fiz errado e de que eu quero mudança. Você só sabe que você arrependeu quando você sente que você precisa mudar. Se você fala que se arrependeu, mas você continua fazendo, isso não é arrependimento, isso é remorso, é diferente. Isso Judas sentiu quando entregou Jesus. Ele sentiu remorso, mas não é arrependimento. O que é arrependimento é vontade de mudança e não se entregar para o pecado. E um abismo leva a outro abismo, ele chegou ao suicídio. Então, gente, qual que é o ápice dessa palavra? É que todas as vezes que nós pecamos, desde a nossa criação no Éden, nós temos a justificar o nosso pecado e nós tentamos esconder o nosso pecado. E isso nos machuca, nos fere de uma tal forma que pode virar um câncer dentro de você. Uma mentira, o erro, o engano, todos os tipos de pecado. Porque se você observar, toda vez que você peca, você quer se esconder de Deus. Quem tem uma noção básica de Deus, quem tem uma noção do amor que Ele tem, do sacrifício de Jesus. Ô Jordana, falando em sacrifício de Jesus, qual foi o sacrifício de Deus? Porque se Jesus é uma trindade com Deus, Ele é um só Deus. Como pode ser o sacrifício se Ele é Deus? Ele sofreu na cruz, mas vários homens foram açoitados como Jesus foi. E qual foi a parte diferente? Tem 3 pontos muito importantes que você precisa saber. A trindade, ela não é explicada. Não tem como você explicar a trindade. O 1, 2, 3 de Deus não é 1, 2, 3 da matemática. É a matemática do céu. Você não consegue adicionar mais 1 no 3 de Deus. Não dá para ser 4, nem tirar 1 e ficar 2. A matemática de Deus. O negócio as pessoas tentam explicar, igual a água, né? Estado físico, gasoso e líquido. Não é essa explicação também. Você tem que entender que Deus, ele não se explica em palavras. Não tem palavras para descrever Deus. Porque você precisa ter algo para comparar quando você vai dizer. Você precisa de ter tamanho, profundidade, distância. E você também não tem altitude, distância e profundidade, você não tem dimensão de Deus, porque nada se equipara a Ele, porque está na palavra que Ele não dá para ser comparado com nada. Se você quiser saber quem é Deus, olhe para Jesus. É o mais perto de Deus que você pode chegar através de Jesus, porque foi a parte divina que veio do céu, o único que veio de cima para baixo. Nós vamos de baixo para cima, Ele vem de cima para baixo. Se você quer saber quem é Deus, olhe para Jesus. Ele é Deus. Ele faz parte da Trindade com Deus. Mas esse também é outro ponto para outra pregação, e a gente vai ficar aqui no pecado, que nos afasta de Deus, nos fere, nos machuca. Você tem que correr para o pé de Deus quando você peca. Não vai se esconder, não vai fugir.
Você pecou, peça perdão, se humilhe, desvie do caminho. Você pecou porque você acha que você vai vencer o pecado com a sua força, e não é. Você não tem força para vencer seus pecados, porque se você tivesse força para vencer, Deus não precisava ter dado seu filho primogênito. Não precisava dele ter enviado Jesus, porque o sacrifício de Jesus, gente, foi alto demais. Ele subiu aos céus após a reencarnação. Ele teve a glória, a honra, o nome dele é sobre todos os nomes, ele é filho de Deus, mas ele tinha o corpo glorificado divinamente no céu. Antes de vir para a terra, ele tinha um corpo que eu não sei te explicar qual que é, porque a Bíblia não explica, só sei que ele tinha um corpo glorificado. Quando ele veio para a terra, ele ficou preso nesse corpo humano, porque quando ele sobe em carne e osso. Você pode ver que Tomé toca nas mãos de Jesus, toca na ferida, é um corpo tangível, é um corpo tocável. Não é uma alma, não é espírito, ele sobe em corpo. Ele, lógico, um corpo glorificado, onde não tem dor, nem mais nada, ele não sentiria mais nada. E é o mesmo corpo que nós vamos ter, é o mesmo corpo que nós vamos possuir depois de salvos. Mas é tipo, ele se igualou em termos de física, de corpo conosco. Esse foi o sacrifício de Jesus. Ele é como se você pudesse andar no carro do ano, num Camaro, no melhor carro, e você ficasse andando a pé. É como se você morasse no palácio de Notre Dame, no maior palácio já visto na Inglaterra, e de repente você fosse morar num barraquinho de pau a pique no meio do nada. Esse tipo de morada é porque, para falar da divindade de Deus e de Jesus, a gente não tem parâmetro, porque para mim contar para você uma história, eu tenho que ter algo para equiparar, e não há nada no mundo que eu possa comparar com a dimensão de Deus, porque o tempo foi Deus que fez para a gente, ele não precisa do tempo. O tamanho diz que Deus não cabe em nenhum lugar, então o universo não caberia a ele, não tem lugar nenhum que coubesse Deus, mas ele é tão complexo que ele cabe dentro de você, ele fez morada em mim e em você. Então, realmente não dá para explicar o tamanho, a dimensão, a amplitude de Deus, porque não é tangível à nossa consciência, a gente não consegue explicar Deus, tá bom? Ele sente, ele tem ciúme, ele se ira, ele tem sentimentos humanos, no sentido assim da palavra, mas não é humanos, é porque nós somos criados à semelhança de Deus, e por isso a gente vê semelhanças humanas nele, porque é o que a gente tem de tangível para poder basear, né? Mas dele esse sentimento a gente sente também, e a forma que ele se expressa é a forma que a gente consegue entender, tá bom? E o segundo ponto é assim, que quando você peca, você precisa se arrepender e buscar uma mudança. Não deixe para amanhã, não deixe para depois da manhã. Busque essa mudança, porque Deus está de braço aberto para te perdoar. Não seja aquela pessoa que vê um ex-drogado, uma pessoa que nem é ex, na verdade aquele que você viu morreu. Uma pessoa que conhece Deus de verdade, é uma pessoa que teve um encontro real com Jesus. Ela não é ex-drogada, ela é uma nova pessoa. Ela não é igual um ex-marido, um ex que você pode voltar. Não. A pessoa, quando ela nasce de novo, ela nasce de novo, é uma nova vida. Aquela morreu, entendeu? Eu morri, uma vida passada. Na minha vida passada que eu falo. Na minha vida passada eu tinha necessidade de me mostrar para as pessoas. Na minha vida passada eu tinha necessidade de bebida, de cigarro para ser feliz. Na minha vida passada eu dependia de elogios para que eu me sentisse bem. Na minha vida, tipo, é outra vida, assim, depois que eu batizei, depois que eu encontrei com Jesus, que o Espírito Santo me preencheu a minha vida, eu continuo tendo pecados, eu continuo tendo os erros, mas eu sei que aquilo lá era uma vida passada. Os erros que eu cometo agora são como pessoa agora, e tem um peso maior, porque agora eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Todo pequeno erro que eu cometo, assim, para as pessoas olham e falam, isso é uma coisa boba, mas para mim é um erro do tamanho do mundo, porque conhecendo Deus, pequenos erros, eu sei que ferem a alma dele, porque quando eu firo o meu irmão, eu estou ferindo a Cristo, porque toda dor que eu causo, Deus também sente, porque Jesus, quando ele chorou, quando Lázaro morreu, ele já sabia da morte de Lázaro lá onde eles estavam. Por que ele foi chorar ali, naquele momento? Porque Jesus se comoveu com a dor de quem estava do lado, ele sente a nossa dor, ele sente
O Espírito Santo sente a sua aflição, sente. Deus sente quando alguém fere o outro, quando alguém mata o outro. Deus sente na alma. Deus sente porque a gente veio dele, a gente faz... Assim, como é que eu te explico? É quando um filho, mais perto assim, é quando o seu filho machuca alguém, mata alguém. Você não dói, a atitude do seu filho não te dói, não te corrói tanto pela família da outra pessoa, quanto por seu filho ter tido essa coragem, aquela coisa que você criou, que você amou, que você protegeu, virar um tipo de monstro. Não te dói, não corrói? Assim Deus, cada pequeno erro que o ser humano comete, Deus também fica triste, chora por nós. E assim, a cada conquista, a cada passo para o bem que a gente dá, ele se alegra, ele torce para a sua vitória, torce para a sua mudança, torce para a sua renovação de vida, tá bom? Então, quando você pecar, não faça igual Adão e Eva, não justifique o seu pecado, não se esconda de Deus, não tente se esconder, vá no pé de Jesus e clame pelo perdão, porque o sangue de Jesus vertido naquela cruz, ele vai te libertar, ele vai te curar, ele vai te salvar e você vai entender que você precisa de Jesus para vencer o seu pecado. Você olhando assim, você acha que precisa de cerveja, que você precisa de cigarro, que você precisa de pessoas para ser feliz, mas na hora que você entender que o que você precisa para ser feliz é Deus, que o resto nunca mais vai preencher a sua alma como Deus preenche, você vai entender que isso tudo é passageiro, que qualquer dificuldade, qualquer trabalho, tudo isso é só momentâneo, tá bom? E que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você venha realmente entender que seu pecado nunca vai poder te afastar do amor de Deus. A sua vergonha, o seu caráter que vai te expor o seu pecado e com certeza quem vai te acusar vai ser Satanás. Ele vai te falar que você não presta, que você é errado, que você nunca vai mudar. E o Espírito Santo vai vir e vai falar, chegue perto de Deus, a sua vergonha vai falar, não, eu pequei. O Espírito Santo vai, chega perto de Deus, pede perdão, até chegar uma hora que vai ficar insuportável. Ou você vai se entregar para o pecado, ou você vai se entregar para Deus, vai ser feliz para o resto da sua vida. E você vai ter problemas, sim, mas Deus vai estar contigo. Você vai ter dúvidas, medo, mas Deus vai estar contigo todo esse tempo. Busque Deus, procure Deus, que ainda há tempo de ser feliz. Você há tempo de procurar Deus todos os dias. Se essa palavra abençoar a sua vida, leve essa palavra para as pessoas que você ama. Mostre para as pessoas que você tem um Deus que te salva, te liberta, que te cura, que deu a sua própria vida para morar num corpo que é lógico, é bem melhor que o nosso, é um corpo glorificado, mas que tinha algo muito melhor para ele e ele escolheu viver no corpo glorificado abaixo do nível do que ele tinha antes, que eu não consigo te explicar, justamente porque Deus não se explica, Deus se acredita ou se duvida, mas explicar ninguém explica, né? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você venha sentir o perdão de Deus quando você dobrar os seus joelhos, chore, clame, busque por perdão. A gente tem que saber a diferença entre pecado e iniquidade. Pecado é aquilo que você comete sem a intenção, iniquidade é aquele pecado que você planeja. Pecado é uma fraqueza na carne, é como se fosse, infelizmente, porque quando a gente pecou, eu falo a gente porque elas não eram nosso representante, e se eles caíram, todos nós cairíamos também. Você pode ter certeza disso, que se Eva fez, porque o ser humano ele muda muito pouco, varia muito pouco, então ela é nosso representante, né? É a nossa criação, que quando foi feita, o pecado corrompeu nós, mas Jesus está aqui para tirar essa corrupção das nossas almas, tirar esse peso, essa escravidão. Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra venha abençoar a sua vida. Ore, clame, pense, mas principalmente adore o nome de Jesus, que isso é o mais importante que você faz na sua vida e você foi criado para isso. Você foi criado para adorar o nome de Deus, para reconhecer a grandeza de Deus e para levar o nome de Deus para as outras pessoas, sendo você evangélico, cristão ou não. Fale do que Deus tenha feito na sua vida e da sua gratidão por Ele, que isso pode salvar vidas. E o dia que você for se apresentar diante de Deus, você vai falar, Senhor, eu fiz a minha parte, eu plantei a semente. O Espírito Santo é que vai fazer ela crescer. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine.